Olá, começa agora o informativo Lição de Classe, seu boletim de notícias em defesa da educação pública e dos direitos dos trabalhadores. Aqui você acompanha as iniciativas da Regional do Sinte de Marizal e fica por dentro das principais lutas de nossa categoria. Eu sou Will Silva e nesta edição nós vamos falar sobre os 8 meses do governo Bolsonaro e os 8 meses do governo Fátima Bezerra. Para falar sobre o tema, nós convidamos o professor Gabriel Costa, que é coordenador-geral do Sinte Regional Marizal. Gabriel, qual o balanço que você faz desses 8 meses de governo Bolsonaro sobre os aspectos da educação pública e também dos direitos trabalhistas? O governo Bolsonaro, antes das eleições, ele já dizia que vinha. E isso se confirmou com a eleição dele, a presidente da República. A compreensão que a gente tinha, o que a gente esperava dele, era que ele ia destruir tudo que fosse de serviço público, o máximo que pudesse, e na educação especificamente, isso não foi diferente. Na verdade, ele destruiu quanto pôde, continua destruindo, precarizando os serviços, fazendo as reformas, investindo no Congresso Nacional para que os parlamentares votem a favor das reformas que tiram direito dos trabalhadores e trabalhadoras do país e da educação. E por isso a avaliação que nós temos é muito negativa e não tem expectativa, pelo menos que tem sinalizado, para melhora. Na nossa visão, a tendência é piorar cada vez mais, porque a cada dia que passa, ele retira direitos, corta verbas, como foi o exemplo das verbas que ele tirou da educação, de todos os níveis, e agora está tirando verbas específicas, como foi o caso último agora, das bolsas que os alunos, tanto do ensino fundamental como do ensino universitário, tinham para fazerem as suas pesquisas, o que acabou sendo retirado ontem, como foi noticiado. Então, nós não temos avaliação positiva nenhuma e motivo nenhum para dizer que o governo Bolsonaro fez alguma coisa de melhora para o Brasil e, principalmente, nos orgulha como presidente. De maneira nenhuma, ao contrário, só nos envergonha cada vez mais. Gabriel, falando em educação, qual a sua avaliação sobre o governo Fátima aqui no Rio Grande do Norte, nos aspectos gerais e especificamente no setor da educação? O governo Fátima, a gente tem que ver o seguinte, ela quebrou um ritmo de governos que vinham se sucedendo, tá certo? Governos de famílias, né? Governos que vinham no poder há muitos anos, esse ritmo foi quebrado. E a gente nota uma tendência desses governos, desses políticos que faziam parte desses governos anteriores, a tentativa de destruir, como destruiu o estado do Rio Grande do Norte, e destruir cada vez mais. Haja vista a questão dos parlamentares, que hoje é base do governo Fátima Bezerra, que eles estão na base do governo Fátima Bezerra, mas tentando destruir o próprio governo e massacrar os trabalhadores e trabalhadoras do estado do Rio Grande do Norte. Então as políticas não mudaram nada. A educação não avançou. A gente tem a consciência de que as escolas estavam altamente precarizadas, em consequência de tudo que eu acabei de falar. E o governo Fátima assumiu o governo com uma crise absoluta, uma crise grande, destruído, sucateado, e até agora não tem tido avanço nenhum nesse sentido. E a gente nota que a perspectiva da educação é lamentavelmente, de piorar cada vez mais, certo? A situação das escolas, as condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, da educação especificamente, e isso se estende às outras categorias também, negação de direitos, a dificuldade que se tem
de ter os direitos concedidos. Então, portanto, é um governo que a gente sabe que, não, por mais boas intenções que ela tivesse, mas não tem até agora feito nenhuma diferença em relação ao que vinha acontecendo com os governos anteriores. A questão do pagamento do funcionalismo, como conhecimento do público que tem, o governo anterior deixou atrasado, alguns meses, 3 meses atrasados. Eu particularmente tenho ainda 3 meses a receber do Estado. O atual governo não tem apresentado um calendário propondo o pagamento desses salários atrasados, e cabe a nós, a categoria ou as categorias, lutar, pressionar o governo, pressionar os outros poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e outras elites aí que estão com os seus salários altamente favoráveis. Cabe a gente a pressionar esses poderes e a pressionar o governo do Estado para que a situação da educação e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação saia dessa crise, que nós não podemos pagar um preço tão alto em função de péssimas administrações que aconteceram e, enfim, nós não somos responsáveis por isso. Então o posicionamento do Cíntia Marizal é pressionar os governos, pressionar os parlamentares para atender a pauta dos trabalhadores. É o que nós temos proposto sempre, no sentido de que as categorias, o Fórum dos Servidores estaduais se organizem no sentido de ir para cima desses outros poderes e o governo do Estado também pressionar os outros poderes, o governo do Estado cortar pagamentos de empresas que tem aí pagando um absurdo mensal a empresas, e os serviços públicos se deteriorando cada vez mais. Então nós temos que ir para cima, temos que cobrar dos poderes agregados do Estado a sobra de orçamento que eles têm e que tem negado em repor isso para o Estado, para que ajude o Estado a saldar as dívidas que tem com os serviços públicos básicos. Ok, Gabriel. Para encerrar essa entrevista, nos fala um pouco como é que estão os preparativos para a eleição da nova diretoria do Cíntia Regional Marizal. Também nos fala como é que estão os preparativos para a eleição dos diretores das escolas. Agora, de acordo com o estatuto, a regional já publicou o edital, né? Está seguindo as normas estatutárias que tem, o prazo regido pelo estatuto, e nós estamos em fase de articulação. Vamos convocar o pessoal, a categoria, a base lá da regional para articular uma chapa, ou quem quiser participar das eleições. É importante que aconteça, né? Nós temos a compreensão de que deve sim acontecer as eleições o mais democrático possível. Se o pessoal quiser que a gente continue na direção da regional, a gente está disposto a continuar. Além disso, além das eleições da regional, também acontecerá agora em novembro, que a gente também está tentando articular essa questão, é a questão das eleições para as gestões de escola, para as direções de escolas estaduais, né, que vai acontecer em novembro, me parece que no mês de novembro. E é importante, a gente tem incentivado bastante, tem conversado com as pessoas no sentido de que em cada unidade escolar aconteça eleição. O pessoal vê a educação com problemas, é difícil, não tem recurso, não tem verbas, não tem
dá muito trabalho, dá trabalho sim, mas foi a questão da gestão democrática, foi uma conquista, foi uma luta da categoria e nós não pudemos deixar, no período das eleições, deixar que alguma escola passe sem ter realização de eleição por falta de candidatura, tá certo? E a gente está também trabalhando em cima disso e vamos mais uma vez passar nas escolas fazendo essa articulação junto também com a eleição da regional. E a eleição do Sítio Marizal já tem data marcada? A eleição da regional acontecerá no dia 30 de outubro. Está correndo o processo do edital, né? Da publicação do edital. Nesse intervalo tem o período de inscrição de candidaturas e as eleições está inclusive constando já no edital, que será no dia 30 de outubro. Muito obrigado pela entrevista, Gabriel. Nós ficamos aqui e até a próxima. Eu que agradeço.